Olá, amigos da TV Nova Luz. Que alegria poder estar aqui para conversar com vocês sobre as reflexões de Allan Kardec na Revista Espírita. Muitos expositores escolherão outras reportagens para dividir com vocês esse momento. A TV Nova Luz, criada para iluminar o seu dia, conta com a sua participação. Você deverá acessar o site da TV Nova Luz, ou então ir diretamente ao YouTube. Coloque lá o nome do expositor, no meu caso, Leila Brandão, ou do tema da sua preferência. Pronto, bons estudos para você. Agradecemos muito a participação de vocês, mandem suas perguntas, sugestões, críticas. Nós precisamos desse apoio generoso. No encontro anterior, Kardec nos levou a refletir sobre o suicídio, baseado em um fato ocorrido em Paris, em 1858. O nosso tema neste encontro é falar sobre caligrafia. Um assunto bem curioso e interessante. Veja lá no slides. Uma lição de caligrafia por um espírito. Caligrafia é um tipo de arte visual, muitas vezes chamada de arte da escrita bela. Tempos atrás, a caligrafia fazia parte do curso fundamental. Eu mesmo sou do tempo que a gente tinha caderno de caligrafia. Kardec, nesse artigo, uma lição de caligrafia, dada por um espírito, ele fala que, em geral, os médiuns não têm boa caligrafia. Um dos seus médiuns, no entanto, apresentou um fenômeno excepcional ligado à escrita. Vamos ver no slide 2. O médium escrevia muito melhor sobre a influência dos espíritos do que sobre a sua própria inspiração. Olha que coisa interessante, porque quando a gente está psicografando, a nossa letra não fica tão boa quando você está desenhando a sua letra. No entanto, esse médium, quando escrevia, ele apresentava uma letra mais bonita do que a sua própria letra. Um dos membros da sociedade teve a ideia de evocar um distinto calígrafo que havia falecido para entender melhor a facilidade do médium em reproduzir caligrafias melhores do que a dele. Esse membro da sociedade conhecia um calígrafo chamado Bertrand, falecido há cerca de 2 anos, e o grupo então decidiu evocá-lo. Pedimos ao espírito evocado se ele poderia reproduzir pelo médium uma escrita caligráfica com as características da que ele tinha em vida. E aconteceu. Olha que interessante. O médium reproduziu a letra de Bertrand e Kardec publicou na revista os vários tipos de letra sob a influência de outros espíritos. Então, esse médium tinha a capacidade de reproduzir a letra do espírito desencarnado. O estudo sobre o assunto levou o grupo a compreender que talvez essa fosse uma especificidade daquele médium, uma especificidade mediúnica daquele médium. Kardec enfatiza que o importante não é a letra, e sim o conteúdo da mensagem. A comunicação de Bertrand, o calígrafo, teve outros bons ensinamentos. Ele informou ao grupo que havia morrido em 1856, aos 56 anos de idade, e que habitava na cidade de Saint-Germain. Disse ainda que a preocupação maior da sua vida era contentar o próprio corpo. O espírito conhecia a sua condição de morto e lamentou-se muito de ter vivido de uma forma tão leviana. O doutrinador lhe perguntou: então você não é feliz? E veja o que o espírito respondeu: claro que não. Lá no slide seguinte, ele não se sentia feliz porque compreendeu que fizera mau uso do seu tempo na terra, ou seja, só se embebedava, não é? Abusou do álcool. Quando estava encarnado, era muito violento, talvez por não ter tido a chance de conhecer reuniões esclarecedoras como aquela que o acolhia. Kardec conferiu as informações fornecidas pelo espírito
do senhor Bertrand com os seus amigos encarnados e concluiu que as suas informações eram absolutamente exatas. No entanto, quando o espírito confessou a sua inferioridade e os seus erros, demonstrou uma linguagem mais séria e mais elevada do que ele poderia esperar. Demonstrou que não fora um espírito mau. Isso comprova, mais uma vez, diz Kardec, a penosa situação daqueles que na Terra não foram maus, mas se ligaram excessivamente à matéria. Quantas pessoas a gente vê, né, meus irmãos, que são pessoas boas, pessoas trabalhadoras, mas que têm os seus vícios pessoais, ou seja, no fumo, ou no álcool, ou outros vícios mais. Não basta só não fazer o mal, mas há que fazer o bem. Somos também responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Olha que coisa interessante. É assim que em todas as comunicações os Espíritos nos trazem lições valiosas para que cada um de nós tome consciência de como utilizar melhor o seu tempo na Terra. Gregório de Matos fala em seu poema A Inconstância das Coisas do Mundo e sobre a transitoriedade de tudo. Diz Gregório, nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Queridos irmãos, devemos fazer todo o bem que for possível fazer, todo o bem que estiver ao nosso alcance, porque a gente não sabe a hora exata que nós vamos ser chamados para a dimensão espiritual. E como diz Kardec, não basta só não fazer o mal, há que fazer o bem, porque o bem são aquelas ações que nos autoilumina. Precisamos deixar que brilhe a nossa luz. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro.